Olá, gente, tudo bem? Mais um boletim informativo e vamos começar com, enfim, uma boa notícia, porque mais uma vacina apresenta resultados animadores para testes feitos com voluntários. A Moderna, dos Estados Unidos, apresentou uma eficácia de 94,5%. A Anvisa de lá, dos Estados Unidos, considera esse percentual de 50% já seguro. Imagina então 94%. A farmacêutica informou que está apta a pedir a comercialização da vacina para o governo norte-americano. Esse pedido será formalizado em caráter de urgência ainda neste mês de novembro. Aqui no Brasil, mais um time de futebol anuncia um surto de Covid entre jogadores e equipe técnica. É o Atlético Mineiro, que confirmou 9 casos hoje de manhã. Entre os contaminados está o zagueiro Gabriel e também o treinador argentino Jorge Sampaoli. Os dois, mais outros 7 integrantes da comissão de futebol do clube, já estão em isolamento. E amanhã, nenhum deles estará na relação para o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Esse jogo será lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. O Santos ainda sofre com as consequências de um surto de Covid no clube. 7 jogadores e 6 integrantes da comissão técnica testaram positivo. Cuca, o técnico, teve alta ontem do hospital, onde chegou a ficar internado. E o Palmeiras? O Palmeiras aguarda resultados de testes para hoje ainda. 8 jogadores já testaram positivo e esse número pode subir para 11. Já estão em isolamento. O Gabriel Menino, o Luan, o Vinha, Danilo, o Alan, o Gabriel Silva, o Rony e o Gabriel Veron. Ao todo, nesse Brasileirão, gente, 51 jogadores ou membros de comissão técnica já precisaram se afastar por causa da Covid. Vou repetir esse número, hein? 51 profissionais do futebol, que é um lugar ali extremamente guardado e cheio de atenção. Imagine só. A média do número de mortes por Covid cresceu em 13 estados do Brasil, entre eles Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo e nos 3 estados do Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Autoridades em saúde chamam a atenção para o comportamento das pessoas quanto às medidas básicas de segurança sanitária. A alta na média móvel de mortes, uma comparação entre os números da última semana com a média de 2 semanas anteriores, foi relatada em metade do país. Foram 13 estados e o Distrito Federal. Em apenas 5, houve queda. São Paulo é uma das regiões onde houve aumento nos óbitos. O estado acumula cerca de 40 mil mortes causadas pela Covid-19. Em outubro, a Secretaria de Saúde chegou a afirmar que a doença estava controlada no estado. Mas na semana passada, a rede privada de hospitais alertou para o aumento da demanda por internações. Hoje, o governo reconheceu que o estado registrou um aumento no número de hospitalizações por Covid-19. Entre os dias 8 e 14, o crescimento foi de 18% em relação à semana anterior. A média de novas internações subiu de 859 para 1.009 por dia. Caso os indicadores continuem a crescer, não estão descartadas medidas mais restritivas. O Plano São Paulo, que traz as fases da quarentena de acordo com os indicadores de saúde, não será atualizado até o dia 30. Continuamos tendo o empenho do governo do estado, sempre seguindo a orientação do Centro de Contingência do Covid-19. A decisão de não anunciar hoje uma nova etapa de classificação do Plano São Paulo é exatamente nesse sentido: cautela, cuidado e zelo. Por conta de uma falha nos sistemas do Ministério da Saúde, os números da Covid-19 em São Paulo não foram atualizados na última semana. Para este médico, o aumento nas hospitalizações pode significar falta de cuidado com a prevenção. Do que a gente está tendo é uma reaceleração, um novo aumento, um recrudescimento nos casos que possivelmente é por alteração da flexibilização das medidas comunitárias de controle da Covid. Não só distanciamento, mas máscara, álcool gel, isolamento de caso, todas as medidas comunitárias de controle da Covid-19. Basta ver nas redes sociais. As pessoas fazem festas, fazem encontros sem máscaras e de uma forma muito próxima. Nenhum governo vai ditar quais são as regras, mas vai orientá-las. Mas as pessoas vão ter que ter responsabilidade para acatar.
As projeções econômicas para 2021 estão sendo colocadas no papel como prioridade no pós-pandemia. Renda e emprego são as principais demandas. No Senado, há uma comissão que fiscaliza os atos do governo federal sobre esse assunto. As incertezas ainda são grandes, principalmente por causa de uma eventual segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Mas a Instituição Fiscal Independente do Senado projeta 3 cenários econômicos no Brasil para o ano que vem. Então, o cenário pessimista tem uma dívida mais elevada, o cenário base tem uma dívida moderada, ainda que seja também uma trajetória de crescimento, e no cenário otimista a estabilização já aconteceria mais cedo. O relatório de acompanhamento destaca o papel das ações governamentais na área social. O peso dos estímulos fiscais, do auxílio emergencial, das transferências, os gastos que foram realizados até agora no chamado orçamento de guerra representam quase 500 bilhões de reais. E daí se coloca também a discussão a respeito da retirada desses estímulos, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista da recuperação da economia no ano que vem. A projeção moderada traz uma queda no Produto Interno Bruto neste ano de 5%. A expectativa da IFE é que o PIB cresça 2,8% no ano que vem, e depois tem aí uma projeção para o médio prazo, até 2030, que seria de 2,3%, o crescimento médio anual do PIB, com uma taxa real de juros de 3% ao ano. Os especialistas da IFE ainda projetam uma deterioração do mercado de trabalho. Pelos estudos, a população empregada deve apresentar uma queda de 8,8% até o fim deste ano e depois uma leve recuperada de quase 2% no ano que vem. Significa que muita gente vai ficar a descoberto em termos de emprego e ou benefícios sociais. Daí a importância, claro que é preciso ter a fonte de financiamento, o cálculo de quanto vai custar e o público-alvo, mas dessas discussões a respeito dos programas que eventualmente vão ser criados para a partir do ano que vem, dando continuidade ao chamado auxílio emergencial. Para os diretores da instituição, existem 3 principais desafios para 2021: a gestão da dívida pública, a organização do orçamento e a sustentabilidade das contas do governo aos agentes econômicos. Como fazer isso? Isso é o governo e a sociedade que vão decidir, né? Existe aí as opções disponíveis, controle de gastos, eventualmente se decide também por aumentar a receita. Vale destacar as propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional, a PEC 186, 187, 188 e a 423 de 2018 que está na Câmara. Elas são PECs que têm propostas bastante interessantes, ainda que têm que ser aperfeiçoadas, destinadas ao melhor controle da despesa obrigatória. Seria possível, numa tacada só, ajudar nos 3 desafios. Este boletim informativo, gente, termina aqui. Passou rápido, né? Mas daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações para vocês, tá bom? Então, até a próxima!